Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos aquilo que chamamos de perguntas. A mãe quer vender a casa por diversos motivos. A filha diz que a mãe surtou. Quer vender a casa. Olha, isso é um problema familiar. Nós não podemos resolver isso. Dizer, faça isso, faça aquilo. Analise os prós e os contras. Pessoa que está constituindo família, tem família, desfazer de uma casa só mesmo por um motivo sobrenatural, não é? Mas isso é questão de consenso. Existe a maneira de que quando o proprietário, o pai ou a mãe, no caso é a viúva, chega a uma certa idade, então faz a partilha em vida. Então, é uma questão familiar. Vocês se assentem, reúnem, orem e cheguem a uma conclusão sensata. Quanto a essa questão de procedimento íntimo que contraria o natural, eu aconselho a irmã ler com seu marido Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Isso é importante. Vou repetir. Aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Leiam os dois juntos e isso será solucionado. Amém? Se o dízimo pode ser por várias razões entregue a uma pessoa necessitada, como ajuda, eu não vejo sentido bíblico nisso. Você pode ajudar uma pessoa com aquilo que é dizimado. A Bíblia diz que trazei na casa do Senhor, né, do tesouro. Eu não posso, eu não tenho autoridade. Estaria errado. Eu poderia entregar meu dízimo como ajuda a ela. Mas, às vezes é um caso de
trazer aquela pessoa, aquele irmão, irmã que está necessitada, trazer na junta dos diáconos. Então, os diáconos vão julgar segundo a palavra e a ordem da igreja a ajuda a esta pessoa. Mas você aplicar o dízimo como ajuda, eu não tenho base bíblica para isso. Não tenho autoridade. Sou Judas? Não, você não é Judas. Você colocou muito bem aqui que não suicida porque isso é resultado de remorso. E foi o que aconteceu de fato com Judas. Mas Deus te julga pelo seu coração. Esse desespero que você tem para corrigir, para acertar a sua vida com Deus, enquanto você está desejando, se esforçando, fazendo o que pode, então você tem chance. Há casos, Jesus disse, que só com jejum e oração certos demônios são expulsos com jejum e oração. Irmã Maria do Carmo Honorato, a gente põe o seu filho diante de Deus, com todos estes pedidos, diante do Senhor, de mãos levantadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Falando sobre temporada, o irmão Branham disse que tudo que tem um começo tem um fim. Começou um dia, na década de 90, e não sabemos até quando isso vai durar. Pode ser esta a última. Infelizmente, nós não damos conta de realizar como realizávamos a temporada. Nós forçosamente tivemos que estabelecer uma taxa que não cobre tudo, mas ajuda muito. Que o aproveitamento espiritual seja o principal. Há realmente um temor muito grande em parar com isto. Porque eu creio, e se não cresce,
não estaria realizando. Eu creio que é de benefício de toda a igreja, dos que vão, dos que não vão, e não se referindo só a Goiânia, mas a todo o país. Portanto, a oração é o principal. Você orando, você está contribuindo muito, mesmo não indo, não participando. 1 João capítulo 4. De vez em quando nós temos que dar uma olhada aqui. Temos usado isso aí alguns dias atrás. Capítulo 4. Está sendo anunciada a Escritura muito na hora, não? Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Nós encomendamos ao Pai mais esta reunião, esta escola, esse dia, tudo que já foi feito a Ti, ó Pai. Pedimos perdão dos nossos pecados, dos meus pecados. E aceita, ó Pai, a nossa gratidão sempre pela saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Aleluia, graças a Deus. O nosso assunto tem sido chuva. E de uma forma bem conversada. De uma maneira, a escola. Nós aprendemos ontem à noite coisa profundíssima sobre corpo, alma e espírito. Isso não quer dizer casamento de espírito. Aí seria casamento espiritual. Mas casando-se com a pessoa que tem o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja após a ressurreição de Jesus Cristo. E ele fala então, irmão Brana, sobre os sentidos humanos e compara com uma fruta.
fala sobre a polpa, a alma, o espírito. E nós estamos vivendo dias em que o diabo está lançando tudo o que ele pode, contra quem está revelando que Cristo veio em carne. Isso quer dizer que ele estava lá, lá atrás. Era o Filho lá. Era o Filho. E depois esse Filho veio em carne, por obra e graça do próprio Pai, que é o Espírito Santo. É um mistério que você deve cuidar disso. Porque as coisas de Deus não podem ser colocadas em segundo plano. Eu tenho notado que às vezes a festa, há momentos festivos, aniversários, não leem Bíblia, não oram, não buscam a Deus, não agradecem a Deus e termina sendo igual os acontecimentos lá de fora. Tem que ser Jesus chegou perto de um tanque onde havia centenas e centenas de doentes crônicos, doenças crônicas, aleijados, etc, etc. E um anjo movia aquela água de tempo em tempo, e o que descesse primeiro no tanque seria curado. Isso quer dizer que todas as vezes tinha um que conseguia, mas um deles que estava ali há muitos anos nunca havia conseguido entrar no tanque quando ele era movido. Mas quando Jesus chegou, disse: vai para casa, vai. Vai, receba isso. Receba. Mas depende do lugar em que está, a condição que está enfrentando. A dificuldade que a maior é condição pessoal. Ele tinha uma condição física que impedia sua libertação.
E Jesus está fazendo isso. Não é uma sugestão, assim, uma coisa de cabeça, de mente. Mas quem pode ver, Ele está fazendo. E quem pode ver, sofre. Sofre e não pode falar nada. Não pode fazer nada. Como aquele homem não podia fazer nada. Mas vamos aqui lembrar de uma experiência que o meu irmão Brana conta daquela águia que perdeu, um homem pegou um ovo dela e pôs para chocar uma galinha, debaixo de uma galinha. A lei natural veio fazer aquilo eclodir e nasceu uma águia. E o profeta diz como a águia agita seu ninho. 178. E certo dia, sabe de uma coisa? A mamãe sabia que ela havia botado 2 ovos. Chuva temporã. E chuva tardia. O que aconteceu com um deles? Então ela começou a procurá-lo. E é o que ele está fazendo, ele está procurando os eleitos, os filhos. Aleluia. Aqui aconteceu com um deles. Então ela começou a procurá-lo. Aqui vem ela batendo estas asas. Como ele está fazendo? Ela estava olhando ao redor com seus grandes olhos penetrantes. É o que ele está fazendo. Eles podiam enxergar em seus grandes olhos penetrantes aquilo que era filho, que era dela, daquela mãe águia. Ele sabe, quando ele olha para você, ele sabe quem é você. Ele sabe quem somos nós. E ele mantém esses olhos penetrantes e fazem com que nós choremos por sermos filhos. Filhos. Eles podiam enxergar em todas as partes aqueles olhos. Ela voou sobre o celeiro, sobre aquele sistema religioso. Eles podiam enxergar em todas as partes seus olhos.
Quando fez, ela disse: filhinho, filhinho, às vezes estava ouvindo um programa e aquele programa disse: filhinha, filhinho, você não é do mundo, você não é filho de galinha, não. Filhinho, filhinha, você sabe quem é você? Você escutou a sua voz. E você viu que seus olhos são penetrantes. Aquilo não soou como cocorocó, cocorocó, cocorocó. Não. Não soou como aquelas mensagens, pregações, mas ela virou a sua cabecinha. É você. E olhou para cima e disse: isto soa verdadeiro. Esta mensagem é verdadeira. Ela me deu discernimento. De onde veio isto? Oh, que coisa! É tão profundo ser filho. É tão profundo falar: meu pai, meu pai. Aleluia. Na mensagem Discernimento de Espírito, parágrafo 11, ele diz: agora nós temos, e eu penso que é uma boa coisa para nós como ministros, em seguir nossa ordem. Quando vemos tais coisas no mundo, como vemos hoje, está claro demais, está notório demais, saber que estamos no fim. Está muito claro que Ele está nos chamando. Ele tem nos chamado. Nós temos saído dos sistemas, dos ninhos. Aleluia. E nós temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espírito, principalmente dentro da própria mensagem, que está cheia de ismo, cheia de fanatismo, principalmente em torno de José, o filho do irmão Brana, que não é um oitavo mensageiro. É necessário ter discernimento do Espírito, de quem considera o filho do profeta, de quem considera o seu trabalho, de quem considera o seu ministério.
é diferente. Ele discerne de uma forma central, e que são os que verdadeiramente consideram-no. Discernimento de espírito, provando o espírito, porque o espírito é cínico, é frio. Ele é frio, o espírito que nega que Jesus veio em carne. E aí não vê Jesus em si próprio, porque não tem esse discernimento, só vê no outro. Provando o Espírito. Eu creio que esta é uma lição muito grande para a igreja hoje. É para provar todo o Espírito, ter discernimento do Espírito. Eu penso que nós não devemos, de maneira nenhuma, tentar julgar as pessoas através do sistema denominacional a qual elas pertençam, ou pelo grupo que eles estão reunidos. Deixe-os. Pense no seu arrebatamento. Encare o seu arrebatamento. Nós já saímos dos sistemas e nunca devemos organizar um sistema. O profeta diz: se isto é um sistema, é o único que é de Deus. Ou seja o que for, nós nunca devemos julgar o homem pelos sistemas a qual ele pertence. Não. Nós devemos julgá-lo pelo Espírito que ele possui. Vem o Espírito, porque a carne pode ter uma aparência que engana. Mas o Espírito não pode enganar. Ele disse: eu converso com a pessoa 5 minutos e descio no espírito dele. Se ele é chuva seródia, ou chuva temporã, ou interna, chuva externa, ou sem chuva, o que quer que ele seja, nós nunca devemos julgá-lo através disso, mas através de seu Espírito. Quem vê Espírito sofre. Vê o Espírito em pessoas queridas. Vê Espírito dentro de casa. Nós estamos para discernir o Espírito. Veja o que o homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar.
Se o homem, através de um dom, não importa quão grande seja o dom, nós discernimos e com segurança nós damos o próximo passo. O índio disse para o irmão Brana: branco, o homem branco é apressado. É muito apressado. Para olhar uma vez, ele dá apenas um passo. Índio não. Índio olha 9 vezes para dar um passo. Ele falando com o irmão Brana. Olha 9 vezes para dar um passo. Isso tem a ver com casamento? Tem a ver com negócios? Tem a ver com sociedades? Olha 9 vezes para dar um passo. Que coisa! Mas se ele tem um dom de Deus e ele está tentando edificar o corpo de Cristo, você discerne. Então eu não me importo ao que ele pertença. Você não está discernindo o homem, você está discernindo o Espírito. A vida que está no homem. Por isso você crê no seu ministério. Aleluia. Mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o espírito do homem, espírito daquela mulher. Sansão não teve trabalho em vencer 1000 filisteus com uma queixada na mão. De brincar com os filisteus. Ele não teve trabalho. Mas quando chegou na mulher, quando chegou na Dalila, ele não cria nela. Ele sabia que ela tinha um espírito para destruí-lo. Mas ele estava ignorando aquele discernimento, porque ele nasceu um nazireu, e como tal ele não podia ser enganado. Ele foi levado, e até que entregou tudo que ele tinha. Ele não tinha que dar isso para ela. Você não tem que dar isso para aquele homem. Você não tem que dar isso para aquela mulher. Você não tem que enredar o seu espírito com espíritos errados que estão dentro da sua própria casa.
o que ele está tentando fazer, a que o Espírito em sua vida está tentando guiá-lo. Então, se podemos encontrar que ele está tentando guiar o povo, tem a ver com o povo, ele não é sozinho, tem a ver com a família, tem seus filhos. Guiar não para dispersá-los, mas para juntá-los e para trazer a igreja do Deus vivo, não todos para um sistema denominacional, não todos para um ismo, mas para um entendimento, um companheirismo, para a unidade do Espírito. É tempo de unir os espíritos, não unir as pessoas apenas. Unir as pessoas é fácil. Pessoas se unem por interesses, por espírito social, mas a unidade do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que é a polpa da fruta, é a mesma qualidade. Você pega 2 mangas, tira a polpa, mistura, é a mesma. Você planta aquela semente, nasce um pé de manga ali, uma mangueira, nasce mais adiante, planta outra semente, nasce outro pé de manga, outra mangueira. A semente é a mesma. Elas não estão presas entre si por interesses próprios. Elas não têm que nunca se enganar. Elas demonstram, elas mostram quem são. Então, se ele é chuva serôdia, ou chuva temporã, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. E o espírito que está nele, não importa a qual movimento pertença, não. O Espírito que está nele está tentando apontar ao povo o Calvário. O Calvário. No Calvário houve discernimento. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que discernimento tremendo. O discernimento de ladrão, de assaltante. Mas estava no Calvário, longe de si mesmo, sem nenhuma habilidade própria, sem nenhuma maneira de reagir. Então, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! Lembra-te de mim. Ele lembrou.
A águia mãe lembrou. Ele não te esqueceu. Quando você nasceu, Ele sabia quem era você. Ele sabia de onde você estava vindo. De onde você veio. Ele te conheceu lá. Muito antes de seu pai te conhecer. Muito antes de sua mãe te conhecer. Ele te conheceu. Aleluia! Glória a Deus! Muito antes de seu pai te conhecer, Ele te conheceu. Aleluia! Ele não importa. Por isso, você não se importa, nem mesmo se é conhecido ou não pelo mundo. Se é conhecido ou não pela sociedade. Se é conhecido ou não dentro da escola. Se é conhecido ou não na empresa, no trabalho, viajando. Você não é conhecido. Ele não importa se seu próprio movimento, o qual é bom, Aqueles mesmos profetas inspirados disseram que a luz do entardecer brilharia. Lá haveria a chuva serôdia e a temporã juntos, como nos dias da graça. Lá haverá, o que será isto? A chuva temporã chegando e a chuva serôdia já decorrida. Então se entende a lei e se ajunta a chuva temporã e a serôdia, se ajuntam o Espírito Santo manifestado através do poder e da ressurreição de Jesus Cristo, o qual é vivo em você. Cristo vive em você. Fora de você Ele não vive. Ele não pode fazer nada fora de você. O diabo não pode fazer nada sem o homem. Deus também é a mesma coisa. Mas Ele tem, como o diabo tem os seus, os quais Ele pode fazer, através dos quais Ele pode realizar. Jesus tem os seus. E você é um deles. Aí está você chegando a temporã, a graça de Deus. Eu disse como foi nos dias de Noé. Ele disse como foi nos dias de Noé. Ora, quem não vê os dias de Noé, está cego, está abismado, está curioso a ver edifícios tremendos, altos, modernos, ver coisas em outros países e assim por diante.
não vê os dias de Noé. Sua graça foi longânima. Aqui está ela hoje, longanimidade, uma extensão no além. Traz uma nuvem dos velhos dias e uma nuvem deste dia juntas. Estamos sendo molhados juntos. Nenhum tem seu abrigo próprio. Todos estão molhados. Todos estão molhados. Você saiu na chuva para molhar. Aleluia! Eu quero molhar na chuva do Espírito. Você quer molhar na chuva do Espírito. Chuva, chuva de bênçãos, chuva do Espírito. Chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Teremos os ditos veremos. Chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos do céu. Pai, me encharque com esse espírito dessa chuva, em nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, glorifique a Deus. Seja molhado, aleluia, glória a Deus, graça, graça. Graça, aleluia, está sendo derramada a luz do conhecimento, a luz do discernimento, em nome de Jesus Cristo, amém. A chuva da cura divina, deixa isso na sua cabeça. Aleluia, pensa que você está molhado com a chuva do ensinamento, com a chuva do Espírito, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.